Karen quase acaba com a vida de seu filho porque queria que ele fosse em um brinquedo no qual ele não tinha permissão. Então, estive observando por um tempo e decidi compartilhar minha história com uma mãe intitulada. Quando tinha 16 anos trabalhei em um parque de diversões na minha cidade. Não era o maior parque, mas também não era pequeno. A maioria dos nossos brinquedos era voltada para crianças do ensino fundamental, mas tínhamos alguns para os adolescentes também. Naquele dia eu era operador de um dos brinquedos, especificamente um direcionado para os mais velhos. Tínhamos que medir as crianças e elas não podiam entrar se estivessem abaixo da altura mínima, mesmo acompanhadas pelos pais porque o brinquedo tinha apenas uma barra de segurança na altura do estômago, então alguém muito pequeno poderia facilmente cair. Uma mãe intitulada, que chamaremos de Karen, e seu filho mimado estão na fila, e já posso perceber que o garoto é baixo demais para o brinquedo sem mesmo ter que medi-lo. Ele está bem atrás na fila, então sei que vai demorar um pouco até chegar a vez dele. Depois de organizar tudo, informo a Karen que seu filho é baixo demais e que eles deveriam tentar o brinquedo menor do outro lado do parque. Ela me lança um olhar fulminante e diz: Vamos esperar aqui. Tenho que continuar operando o brinquedo para cumprir os horários, então não discuto. O tempo passa e finalmente eles estão na frente da fila. Meço o garoto e claro, ele tem uns 15 centímetros a menos que o mínimo necessário. Desculpe, senhora, mas seu filho não tem altura suficiente para este brinquedo. Sugiro o brinquedo menor perto da entrada do parque. Não tem problema, eu vou com ele seguro. Ela tenta me empurrar, mas me mantenho firme. Lamento muito, senhora, mas não permitimos pessoas abaixo da altura mínima nesse brinquedo. As medidas de segurança não são adequadas para alguém tão pequeno, e seu filho poderia cair. Ela então pede para falar com meu supervisor. Já ouvi isso de muitas mães intituladas. Então o chamo e peço que ela espere um pouco. Ela fica ofendida dizendo que não deveria esperar mais só porque eu não sei fazer o meu trabalho. Nesse ponto tento ignorá-la e seguir em frente. Meu supervisor chega, conversa com ela e confirma o que eu disse. Nesse momento o garoto começa a fazer birra rolando no chão como se fosse um pedaço de salsicha na churrasqueira. Fico me segurando para não rir. Enfim, meu supervisor se desculpa, oferece um fura-fila para o brinquedo que o garoto pode usar na entrada e vai embora. Karen tenta acalmar o garoto e depois começa a conversar com ele. Ele se levanta todo sorridente e fica perto da entrada do brinquedo me observando. Estou ocupado carregando o brinquedo novamente, que agora tem uma fila bem menor. Quando estou fazendo as verificações de segurança, Karen toca meu ombro e agradece pela ajuda, o que achei muito estranho. Me viro para responder que não foi nada e ela começa a se desculpar dizendo que não deveria ter agido daquela maneira. Fico surpreso e um pouco sem jeito, mas digo que está tudo bem e desejo que ela aproveite o resto do dia. Olho de volta para o brinquedo e percebo que o garoto não está mais ao lado da cerca. Um pressentimento estranho toma conta de mim. Procuro por ele e não o encontro em lugar nenhum. Olho para Karen, que está com o celular na mão com a câmera apontada para o brinquedo. Foi então que eu entendi tudo. Retiro as chaves do brinquedo e começo a me aproximar. Era uma espécie de balanço, então não conseguia ver o fundo de onde eu estava, mas eu tinha certeza de que o garoto tinha entrado escondido. Karen começa a ficar desesperada perguntando o que estou fazendo e por que não estou operando o brinquedo. A ignoro completamente e vou até a parte de trás, e lá está ele. O garoto quase desmorona quando me vê se aproximando. Ele não tinha travado a barra de segurança de forma alguma e teria sido lançado assim que eu iniciasse o brinquedo. Agora eu estava furioso. Se algo acontecesse com ele, eu poderia ter sido preso por tirar a vida de alguém naquele momento. Apenas olho para ele, falo seriamente para sair do brinquedo. Ele diz que não consegue e precisa de ajuda. Não sei como ele conseguiu subir ali, mas eu o ajudo a descer. Ele começa a correr em direção à sua mãe chorando. No meio do caminho tropeça e cai de cara no chão. Ao se levantar, seu nariz está sangrando e seus joelhos arranhados. Foi quando soube que estava realmente encrencado. Karen começa a gritar ao ver a cena. Corro em direção ao garoto para ajudá-lo. Ela se aproxima de mim, dá um tapa no meu rosto e começa a chamar a segurança. Fico completamente chocado. Alguns seguranças devem ter ouvido seus gritos, pois vieram correndo. A conversa foi mais ou menos assim: segurança, o que está acontecendo aqui? Esse garoto machucou meu filho. Ele o jogou do brinquedo no chão. Como é? Ela queria que eles acreditassem que eu joguei seu filho a 3 metros de distância de onde ele estava sentado. O garoto disse: é verdade. Ele me deu um soco também. Querem que chamemos a polícia? Sim, você precisa prendê-lo. Ele é louco. Estou atônito. Meu supervisor chega e pergunta o que diabos está acontecendo, e conto tudo entre soluços, mas Karen esqueceu de um detalhe. Havia cerca de 15 pessoas no brinquedo que viram tudo. Eles contam para a polícia, os seguranças, meu supervisor e todos os outros o que aconteceu, e Karen rapidamente percebe seu erro. Ela começa a correr com seu filho, mas assim que vê que estão fazendo perguntas aos outros visitantes, ela foge. Ela é pega rapidamente e eu presto queixa de agressão contra ela. Obviamente pedi demissão naquele mesmo dia. Próximo relato. Karen quer roubar meu pai da minha mãe. Tenho 19 anos agora e isso aconteceu entre os 8 e os 12 anos. A maior parte disso eu mesmo vi, mas algumas coisas tive que ouvir dos meus pais. Eu estava na escola com essa garota, vamos chamá-la de Bela. Bela era a mais nova da turma, mas ela se achava a mais velha, pelo menos mentalmente.
Tenho Asperger, mas isso não me impediu de agir normalmente. Eu tinha interesses mais estranhos, mas desenhar e ler livros de Percy Jackson não parece tão estranho para uma criança de 8 anos. Bella não gostou disso, ela queria que todos fossem como ela, pelo menos as meninas. Tinha que ser o cavalo como seu animal preferido, seu esporte preferido tinha que ser andar a cavalo e você precisava gostar dos livros e outras coisas que ela gostava. Agora, eu já não gostava dela, ela chamou o irmão da minha amiga de retardado por ser gravemente autista, então vocês podem imaginar o que eu senti naquela época. Ela costumava me intimidar diariamente. Ela me diria que eu era estranha e tal. Algumas das coisas que ela disse ainda me machucam até hoje. Ela costumava me chamar de gorda a ponto de eu parar de comer até que minha mãe me sentou e eu me abri. Bella era gorda. Quero dizer, muito gorda. Bella tinha cerca de 1,2 metros e pesava cerca de 80 quilogramas. Um dia ela estava me intimidando e eu me defendia chamando de porca ou baleia. Ela chorou por causa disso e minha mãe e a mãe dela tiveram que falar com minha professora, a mãe de Bella. Vamos chamá-la de Karen. Negou porque seu precioso anjo nunca intimidaria ninguém, especialmente uma pessoa simples. Isso não caiu bem para minha mãe e eu não sei o que aconteceu, mas de alguma forma Karen e Bella acabaram se tornando nossas amigas. Bella parou de me intimidar por algum tempo e a mãe dela começou a comer em nossa casa. O marido de Karen a traiu e foi embora, então um dia ela apareceu chorando muito. Pouco tempo depois meu avô faleceu e meu pai entrou em depre e ficou algum tempo sem trabalhar. Foi aqui que Karen viu sua chance. Meu pai começou a me levar para a escola todos os dias. Segundo outros pais, Karen tirava o rabo de cavalo e penteava o cabelo com os dedos para parecer mais atraente para meu pai toda vez que via nosso carro ou nós de bicicleta chegando. Ela tocava o ombro dele, mudava seu jeito de falar e exatamente a coisa estereotipada que você vê garotas em programas de TV ou filmes se comportarem quando tem uma queda por um cara. A amiga da minha mãe contou isso para ela, mas minha mãe quer ouvir os dois lados. Então ela pergunta a Karen. Ela negou tudo chamando a amiga de mentirosa e dizendo que estava com ciúmes e queria meu pai. Isso era um absurdo já que a amiga dela já é casada e tem praticamente uma cópia do meu pai. Minha mãe rompeu a amizade que tinha com a amiga. Eu sei que este não era o objetivo de Karen, mas ela se sentiu no direito de fazer isso. Bella começou a me alimentar com mentiras sobre os filhos da amiga da minha mãe, que por acaso é uma das minhas melhores amigas. Sendo autista eu não escutei e contei para minha mãe o que Bella estava dizendo. Isso abriu um pouco seus olhos e ela começou a perceber coisas. Karen vinha sempre que minha mãe tinha que ir trabalhar, ela conhecia a agenda da minha mãe. Ela então conversava com meu pai ou chorava por causa do ex dela. Durante os jantares ela contava o quanto mentíamos para ela e sua filha. Karen às vezes falava comigo, me contando coisas pelas quais eu a criticaria se tivessem acontecido agora. Ela começou a me contar sobre como meu pai era bonito, gentil e atencioso e como meu pai era perfeito. Ela perguntou se eu gostava de Bella e que teria sido divertido se ela e eu nos tornássemos irmãs. Eu era uma garota estúpida de 10 anos, então não percebi isso. Um ano depois meus pais e Karen estavam comemorando o carnaval e de alguma forma ela pensou que minha mãe estava bêbada demais para lembrar o que ia dizer. Já se passaram 9 anos, então posso me lembrar disso errado, mas foi mais ou menos assim, Karen. A saída do meu ex foi boa, agora viu quanto o Arthur Nome do meu pai. é muito melhor e eu o quero. Ele provavelmente já está pensando em deixar você. Minha filha merece um pai melhor e sua filha também é muito pirralha para ele de qualquer maneira. Ela também disse à minha mãe que a amava e a beijou. Minha mãe a empurrou e gritou. Que merda você pensa que está fazendo? Depois disso meus pais tentaram evitar Karen, mas ela insistiu em nos ajudar quando estávamos mudando de casa. Nós não permitimos. Então ela espalhou alguns rumores em torno dos quais todos os outros pais ignoraram ou simplesmente disseram para ela esquecer. Bella começou a me intimidar novamente, desta vez me dizendo quão feia eu era e que ninguém jamais me amaria. Meus pais ainda estão casados e felizes até hoje, retomaram a amizade com a amiga da minha mãe. Tenho uma namorada com quem estou há pouco mais de 2 anos e Karen e Bella foram processadas pelo ex-marido de Karen porque estavam ainda morando em sua casa sem remuneração por mais 6 meses do que o contratado. Edição. Eu vi Bella novamente recentemente, ela agora não tem pescoço, parece que está grávida de um time de futebol de tão grande que está à sua barriga, e ela também começou a fumar. Próximo relato. Karen preferiria deixar seu filho se afogar do que perder seu horário no spa. Então, sou instrutor em uma escola de surf, tenho muitas histórias de pais que se acham no direito, especialmente na escola de surf, mas esta aconteceu hoje e pensei que seria interessante compartilhar. A secretaria da escola de surf fica na praia e a primeira metade da primeira aula é dada na secretaria, e depois vamos para o mar para a prática de surf. Eu ensino pessoas a partir dos 5 anos, mas elas precisam no mínimo saber nadar por motivos óbvios. Se não sabem nadar não podem entrar no mar, simples assim. Por isso exigimos um certificado de habilidade em natação no ato da inscrição. Esse certificado é fornecido pela maioria das escolas e piscinas locais gratuitamente, e basicamente atesta que este aluno é capaz de nadar X metros. O requisito mínimo é que tenham um certificado, mas preferimos que a pessoa seja capaz de nadar pelo menos 25 metros. A inscrição é feita online. O pai ou responsável insere o nome e a data de nascimento da criança e uma digitalização do certificado de natação.
Uma mãe inscreveu seu filho Adam para 5 sessões, revisamos seus detalhes e o certificado que dizia que ele podia nadar 100 metros, e tudo parecia estar em ordem. Na primeira aula Adam apareceu sozinho, ele disse que a mãe o deixou, então concordamos em conversar com ela quando ela o buscasse, pois aconselhamos que os pais fiquem por perto, caso a criança se machuque ou queira ir embora mais cedo. Adam chegou de roupa seca, sem traje de banho ou roupa de neoprene. Preferimos que os alunos tragam sua própria roupa de neoprene e emprestamos pranchas de graça, mas temos roupas extras para situações como essa. O ano de nascimento de Adam era 2009, então pegamos uma roupa tamanho 10 anos, mas estava grande demais. Continuamos testando até chegar ao menor tamanho de 7 anos que serviu. Vemos muitas crianças que têm tamanhos diferentes do recomendado. Algumas de 5 anos usam roupas para 10 anos e vice-versa. É comum. Em lugares frios como na Inglaterra sempre há uma resistência inicial em entrar na água gelada, mas a maioria das crianças encara. Adam porém parou. Dissemos que a água estava fria no começo, mas que ele se aqueceria logo. O incentivamos a tentar de novo. Ele começou a chorar tremendo e gaguejando. Adam disse, eu não sei se sei nadar. Eu digo para ele. Adam, o que você quer dizer com não sabe nadar? Sua mãe nos mostrou seu certificado. Diz que você pode nadar 100 metros. Adam respondeu, eu não sei. Já tivemos alunos que ficam assustados, especialmente os mais jovens. As ondas são grandes, a água é fria, e já vi crianças com certificados de 100 metros fingindo não saber nadar para evitar o surf. Então quando ele disse que não sabia, não levei tão a sério pois tinha visto o certificado. Adam, você não estaria aqui se não soubesse nadar. Se não quiser entrar pode ficar na areia e eu fico contigo, mas vale a pena tentar. Se realmente não quiser podemos conversar com sua mãe e cancelar suas aulas. Adam parece se recompor, pega sua prancha e corre para alcançar os outros. Ele começa a boiar atrás das outras crianças, mas é tão baixo que enquanto eles ainda estão boiando, ele já está sendo atingido pelas ondas menores. Adam começa a nadar, logo não conseguirá mais tocar o fundo. O rosto de Adam fica pálido, ele se vira para mim e abre a boca para falar, mas uma onda grande o atinge por trás, ele afunda com a cabeça debaixo d'água e vejo a prancha flutuar um pouco à frente. Me aproximo da prancha e nos 10 segundos que leva para chegar lá, Adam não reaparece. Começo a entrar em pânico, agarro a prancha tentando ajudá-lo e vejo a alça flutuando, não estava presa a ele. Entro em desespero porque as ondas não estavam tão fortes, mas Adam era muito pequeno, mergulho com os olhos abertos à procura dele. O vejo a cerca de 3 metros de distância tentando colocar os pés no chão. Ele não deveria fazer isso, pois mesmo se tocasse o chão ainda estaria submerso. Vejo que ele está com as bochechas infladas, então ao menos conseguiu respirar antes de afundar. Ele me vê e eu faço um gesto para ele subir, ele não se move, continua tentando tocar o chão com os pés. Nado até ele, o puxo para cima, o coloco em sua prancha e seguro a prancha para que ele não seja levado. Ele respira fundo chorando, o levo de volta à praia. Adam, por que não nadou para a superfície? Adam respondeu, eu te disse, eu não sei. Foi quando percebi, o garoto realmente não sabia nadar, nunca aprendeu, mas eu tinha visto o certificado. Então como ele conseguiu o certificado de 100 metros se não sabe nadar? Peço a outro instrutor para me substituir e levo Adam de volta à secretaria, peço para ele se trocar e reviso o certificado. Era autêntico, com selo holográfico e tudo, e vejo que no canto inferior há uma data impressa, 2014, quando Adam teria 5 anos. Adam, você tem um irmão mais velho? Adam respondeu com um ar culpado, sim. Qual é o nome dele? Ele respondeu sussurrando, Adam. E qual é o seu nome? Ele respondeu, Jack. Este é o certificado do seu irmão, não é Jack? Jack acena que sim. Quantos anos você tem, Jack? Jack respondeu, 6. Você tem um destes certificados? Você sabe nadar como seu irmão mais velho? Ele respondeu, ninguém nunca me ensinou. O coloquei numa cadeira e esperei a aula terminar. Enquanto isso comprei um sorvete para Jack. O deixei jogar Space Invaders no meu celular e conversei com meu chefe, que me orientou sobre como falar com a Karen quando ela chegasse. Outra aula começou e terminou antes de Karen aparecer com 1 hora de atraso. Ela não tinha o típico corte de cabelo Karen, mas sim um Chanel que parecia um capacete loiro platinado. Senhora, precisamos conversar. Podemos fazer isso na próxima aula, preciso ir para casa. Não haverá próxima aula, então vamos conversar agora. Como assim? Eu paguei por 5 aulas, vocês têm que dar ao Adam as 5 aulas. Eu sei que o nome dele é Jack. Karen disse para Jack. Seu estúpido, você tinha apenas um trabalho a fazer. Eu disse vendo que Jack está prestes a chorar. Senhora, por favor, não. Você é uma mãe solteira? Não? Então não me diga como devo educar o meu filho. Senhora, não há necessidade desse tipo de linguagem. Temos outras coisas a discutir. Como o quê? Por que trouxe o Jack aqui se ele não sabe nadar? Para você ensiná-lo, obviamente. Isso não é uma aula de natação, é uma aula de surf. A habilidade de nadar é pré-requisito. É por isso que pedimos os certificados na inscrição. Mas ele não pode se machucar, certo? Pranchas de surf flutuam, todos sabem disso. Ele foi puxado por uma onda antes mesmo de subir na prancha e ficou debaixo d'água por muito tempo. Felizmente conseguiu respirar antes de ser submerso. Bem, você deveria ter cuidado melhor dele, faça melhor na próxima vez. Próxima vez,
Eu estava bem perto dele. A onda o puxou. Jack não pode fazer esta aula se não sabe nadar. Ele nem deveria estar no mar. Ensine ele a nadar em uma piscina. Reembolsaremos as aulas deste ano e ele poderá se inscrever no próximo verão se ainda quiser. Karen respondeu pegando Jack pelo pulso e praticamente o arrastando para a porta. Não tenho tempo para isso. Inscreve o Jack para 5 aulas. Ele fará as 5 aulas até semana que vem. Se Jack estiver aqui na próxima semana, seremos forçados a chamar a polícia. Karen respondeu para na porta e parecendo um pouco desesperada. Mas vocês são o clube de verão mais barato para ele. Não somos um clube de verão, somos uma escola de verão, com pré-requisitos básicos. Você falsificou documentos para inscrever Jack em uma escola onde ele não deveria estar? O que você estava pensando? Karen respondeu devagar e alto. Vou dizer devagar para você entender. Jack estará aqui na próxima semana. Eu não estarei, estou ocupada. Qualquer problema, espere por mim. Não entendo o que pode ser tão importante que você arriscaria a vida do seu filho. Adam sabe nadar. Por que Jack não? Porque Jack nunca aprendeu a nadar, não sei por que você não o ensinou, mas não é da minha conta. O que é da minha conta é que você o trouxe para cá, o pior lugar possível. Eu sou uma mãe solteira. Quando ele está na escola eu tenho tempo livre. Agora que ele está de férias preciso de algo para ele fazer por 6 semanas. Não posso cancelar meus compromissos. Eles são marcados com semanas de antecedência. Então não coloque ele em uma situação que poderia facilmente ter se tornado fatal. Você vai ter que encontrar outra solução ou levá-lo com você. Então. Não posso levar um garoto para um spa, só tem mulheres. Use o cérebro. Eu disse literalmente tremendo de raiva. Então, o que você está me dizendo é que inscreveu seu filho de 6 anos em uma aula de surf mesmo ele não sabendo nadar porque você queria um dia no spa? Você está brincando comigo? Não preciso me justificar para você. Você não sabe como é difícil ser mãe solteira. Vamos, Jack, estamos indo embora agora. Karen e Jack saem antes que eu possa chamar a polícia. Eu queria ir atrás dela, mas meu chefe me viu e me mandou para casa. Não consegui alcançar Karen, mas o chefe disse que como tinha os nomes, endereço e telefone dela, não seria difícil denunciá-la. Ele disse que chamaria a polícia ou o equivalente do conselho tutelar e me manteria informado. Mas ainda estou furioso enquanto escrevo isso e já se passaram algumas horas. Atualização 1. Alguém do Conselho Tutelar nos orientou sobre como proceder. Ligamos para o 101 e demos nossos depoimentos por telefone. Eles nos forneceram um e-mail para enviarmos todas as informações sobre Jack, o certificado, o formulário de inscrição, CCTV e etc. E nos aconselharam a ficar atentos enquanto cuidavam da situação. Alertamos as escolas de surf locais e elas também estão de olho em qualquer um parecido com Jack ou Karen, e reembolsamos o dinheiro dela. Avisarei se houver mais novidades. Atualização 2. Logo após eu postar a atualização 1 recebi uma mensagem do meu chefe me dizendo para conferir o site e tinha uma avaliação negativa postada um dia antes pelo perfil da Karen, dizendo que o professor assistiu enquanto seu filho tinha dificuldade para voltar à superfície e não o ajudou a sair da água, me chamando de péssimo professor e basicamente dizendo que eu estava disposto a assistir Jack se afogar. O chefe tirou um print dessa avaliação e encaminhou para o e-mail. Próximo relato. Karen perde a cabeça quando eu explico sobre menstruação para a amiga da minha filha. Minha filha trouxe uma amiga da escola para casa um dia. Elas estavam fazendo coisas típicas de garotas de 14 anos, maquiagem, unhas e etc. De repente ouço um grito angustiante e corro para o andar de cima esperando o pior. Abro a porta do banheiro e a menina está no vaso sanitário com sangue no papel higiênico. Pensei. Ah, ela começou a menstruar, nada demais. Minha filha e eu a acalmamos e eu expliquei por que temos menstruação e o que isso significa para ela de agora em diante. A abraçamos e a parabenizamos por esta nova etapa de sua vida. Depois fomos à loja comprar produtos de higiene para ela e pegamos sorvete. Ela já estava mais calma e se sentindo especial. Levei ela de volta para casa e achei estranho que os pais dela nunca tenham conversado com ela sobre isso. Afinal, ela já tinha 14 anos. Cerca de 1 hora depois recebo uma ligação de sua mãe furiosa que me repreende por ter tido a audácia de contar à filha dela sobre essas coisas particulares e disse que ela deveria aprender sozinha, assim como a mãe teve que fazer. Fiquei completamente chocada. Ela não tinha intenção alguma de explicar nada para a filha. A mãe ainda disse que as meninas não poderiam mais ser amigas. No entanto, a filha continuou vindo à minha casa escondida dos pais e até hoje, 6 anos depois, me procura em busca de orientação em sua vida. Próximo relato. Kevin folgado exige um filhote. Isso aconteceu há 1 ou 2 semanas. Tivemos esses pais folgados entrando no abrigo com seus vários filhos. Quando digo vários, são uns 6 ou 7. Era difícil contar pois corriam pelo abrigo como se estivessem num parquinho, assustando os cachorros e irritando a equipe. A mãe folgada mal falava algo, ficava apenas ao fundo no celular dela. A maior parte da interação ocorreu por meio do pai folgado, o protagonista desta história. Eles vieram em busca de um cachorro cheio de energia e que também fosse bom com crianças. Fizemos as perguntas básicas. Uma delas é se possuem outros animais em casa. Isso nos ajuda a definir quais cães podemos
mostrar a eles, pois alguns cães do nosso abrigo podem atacar outro cão imediatamente. Eles disseram que não tem outros animais. Mostramos um dos nossos cães jovens e cheios de energia que adora brincar com crianças, mas não gosta muito de outros cães no abrigo. Informamos tudo o que sabíamos sobre o histórico do cachorro. Eles gostaram e o adotaram cientes de que ele deveria ser o único cão na casa. Dias depois recebemos uma ninhada de filhotes de labrador. Enquanto estamos organizando as baías, chegam o pai e a mãe folgados com seus filhos e o cachorro que adotaram de nós. Eles querem encontrar um amigo para o cachorro. Lembramos que quando ele estava conosco não se dava bem com outros cães e reforçamos nossa sugestão de que ele deveria ser o único cão na casa, mas eles estavam decididos, e o cão que queriam era justamente um dos filhotes de labrador. A equipe ficou chocada pois sabíamos que o filhote poderia se machucar gravemente se o cachorro mais velho resolvesse atacar. Tentamos explicar que o filhote era muito pequeno e frágil. O Kevin folgado retrucou dizendo que o cão mais velho adorava outros cachorros e brincava com os cães pequenos do vizinho o tempo todo. Respondemos que mesmo que isso fosse verdade, não poderíamos em sã consciência deixá-los adotar o filhote devido aos sinais de agressividade do cão mais velho mostrados no abrigo. Neste ponto Kevin folgado faz um escândalo. Ele exige o filhote e nós simplesmente dizemos não, reiterando nossos motivos. O Kevin folgado então diz que quer devolver o cão mais velho e adotar o filhote. Todos olhamos para ele com desdém e informamos que não faríamos isso. Ele sai irritado com a mãe folgada e os filhos, e começam a discutir no jardim do abrigo. Um casal jovem passa por eles. O homem faz um comentário para o pai folgado apontando para o cão. Ele responde e o homem abanando a cabeça entra no nosso escritório contando que o Kevin tentou dar o cão mais velho para eles. Estamos muito irritados, e quando Kevin volta com o cão exige que o devolvamos. Aceitamos o cão de volta e o colocamos em uma baia. Em seguida ele exige o filhote novamente. Negamos e ele enfurecido exige o cão mais velho de volta fazendo outro escândalo em nosso escritório. Como ele não preencheu a papelada de devolução, infelizmente tivemos que devolver o cão mais velho pois legalmente ainda era de sua propriedade. Ele sai do escritório irritado e vai embora com o cão. Mas não termina aí. No dia seguinte o Kevin folgado volta sozinho com o cão mais velho e exige novamente devolvê-lo. Alega que o cão mordeu um de seus filhos no rosto e fala em nos processar. Lembramos a ele que ao adotar o cão ele se tornou seu responsável. Nos certificamos de que ele assina a documentação de devolução, e novamente ele exige o filhote, mas negamos. E para completar informamos que pela manhã recebemos ligações de seus vizinhos denunciando que ele deixava o cão trancado em uma gaiola ao ar livre todas as noites desde que o adotou. O vizinho contou que o cão raramente saía da gaiola mesmo com temperaturas baixíssimas durante aquela semana. Avisamos o Kevin folgado que ele não só não adotaria o filhote, como também não receberia o cão mais velho de volta. Além disso, ele e sua família estavam numa lista negra de adoção para o estado e não poderiam adotar nenhum animal de agora em diante. O Kevin folgado fica em silêncio, sai do escritório e corre para o carro. Nunca vi alguém tão desesperado para ir embora. Mãe exigente quer um modelo mais novo. Sou eu novamente do abrigo de animais, que parece ser um imã para pessoas loucas e super exigentes. Surge uma avó de 60 anos super exigente. Ela entra no nosso abrigo com um poodle minúsculo que está só pele e osso, com pelos faltando e aparentemente cego e surdo. O cachorro parece que faleceu meses atrás e ela nem percebeu. Bem, a avó traz esse cachorro e diz que é um vira-lata que ela encontrou. Nós perguntamos o básico. Você mora neste município? Essa é uma das principais perguntas que fazemos. O que algumas pessoas não sabem é que cada município tem o seu próprio abrigo ou controle animal. Qualquer animal encontrado deve ser levado ao abrigo daquele município geralmente em até 48 horas após o encontro. É ilegal levar um animal de um município e entregá-lo em um abrigo em outro município onde você não reside. Dito isto, a avó não mora neste município. No entanto, ela afirma ter encontrado este cachorro em nosso município. Ok, acontece. Pegamos o cachorro e sou chamado para fazer o exame médico. Garanto que os cachorros, gatos e quaisquer outros animais que recebemos sejam devidamente vacinados e medicados. Isso requer muito esforço, principalmente com animais grandes. Levo o poodle para os fundos e a primeira coisa que faço é verificar se tem um microchip. O chip é detectado imediatamente. Pesquiso as informações do chip, de fato é do município vizinho onde a avó mora. Isso é um alerta vermelho para mim. Parece ser dela o cachorro, mas continuo o procedimento e contato o controle animal do município vizinho. Eles confirmam os dados e me fornecem o nome do dono, endereço e número de telefone. Não é a avó, mas descubro que a dona é a filha da avó. Olá, você é a Júlia? Sim, quem está falando? Olá, sou eu do abrigo de animais. Você está procurando um poodle idoso? Não, eu dei um poodle de presente para minha mãe em 2016. Ele se perdeu? Não, sua mãe trouxe ele aqui e disse que era um vira-lata que encontrou. Ela forneceu informações falsas em um formulário oficial e abandonou seu animal. Isso é sério. Ela precisa vir buscar o cachorro? Entendo, vou falar com ela para ir buscar. Cerca de meia hora depois o telefone do meu escritório toca. É a filha novamente. A filha disse visivelmente frustrada. Sou eu de novo. Minha mãe não vai voltar para pegar o cachorro. Ela disse que não o quer mais porque acha que ele está velho e feio. Ela quer que eu lhe dê um chihuahua de bolsa.
Isso é algo entre vocês, mas uma de vocês precisa vir buscar este cachorro. É crime abandonar seu animal em um abrigo em um município que você não reside, sem falar em fornecer informações falsas em um documento oficial. Entendo, mas trabalho em outro município e não conseguirei chegar a tempo para buscar o cachorro. Então sua mãe precisa agir como uma adulta e vir buscar o cachorro dela. Ela tem até o final do dia. Caso contrário, faremos uma denúncia à polícia. Mas ela é idosa, não deveria ter que lidar com esse tipo de estresse. Ela deveria ter pensado nisso antes de nos enganar e abandonar o animal. Você já viu esse cachorro? Ele está só pele e osso. Você sabe que maus tratos a animais é um crime grave neste estado, certo? Tudo bem, vou buscar o maldito cachorro. Ok, fechamos às 18 horas. Ela desliga e eu vou almoçar. Duvido que veja ela ou a mãe, mas vou manter minha palavra. Se elas não aparecerem até o final do dia, vão ter que lidar com a polícia, não conosco. Atualização rápida. Faltando 3 minutos para fecharmos e sem sinal de ninguém. Isso agora será um caso policial. Dei-lhes tempo suficiente para aparecer. Agora elas que lidem com as acusações de crime grave. Atualização 2. Nenhuma notícia das duas. Duvido que elas apareçam novamente. O Poodle, no entanto, está ótimo. Ele está recebendo a comida e os medicamentos de que precisa e já parece mais animado. O lado bom é que em abrigos os cachorros menores tendem a ser adotados primeiro. Então, assim que ela estiver liberada para adoção, provavelmente encontrará um lar naquele mesmo dia. Atualização 3. Acho que essa é a conclusão. O Poodle foi entregue a um resgate para cães idosos que já têm um adotante em vista. O cãozinho está com a saúde em dia, então vai ficar bem. Quanto à mulher e sua filha, a polícia entrou em contato. Ela cometeu o crime neste município, portanto, será acusada aqui. Em relação à data do julgamento ou mais informações sobre o caso, não serei informado, já que agora é uma questão entre a mulher e o município, mas tenho certeza de que não vai ser fácil para ela. Próximo relato. Eu acho que o namorado desastrado da minha amiga está propositalmente a machucando. Então, minha amiga Kai, de 26 anos, tem namorado chamado Andrew, de 25 anos. Eles estão juntos há quase 1 ano. Honestamente, até esses últimos meses eu realmente gostava deles juntos e ele se integrou muito bem ao nosso grupo de amigos. Ele sempre foi fácil de conversar e até então parecia ser o par perfeito para Kai. No começo, Andrew era conhecido por ser desastrado, derrubando coisas em si mesmo, tropeçando e às vezes sendo meio atrapalhado. Brincávamos dizendo que ele parecia ser o exemplo vivo de um desajeitado. Começou com um pequeno erro, Andrew derramando vinho na roupa da Kai. Ele parecia realmente arrependido, mas alguns dias depois, em um jantar com amigos, Andrew esbarrou na Kai enquanto ela segurava uma saladeira, fazendo com que caísse no pé dela e causasse um hematoma. Novamente ele pediu desculpas, mas dessa vez me pareceu estranho. Pareceu forçado o jeito que ele esbarrou nela. Depois disso, mais acidentes ocorreram, como rasgar um vestido ao tentar se equilibrar, derrubar sorvete de chocolate nos sapatos dela e virar um cinzeiro que fez com que as cinzas caíssem no cabelo dela. Tudo isso me deu uma sensação estranha, porque parece que o desajeitado dele está piorando. Recentemente, em uma noite de filme, Sky estava sentada no chão e eu levantei do sofá para pegar mais pipoca. Vi Andrew se aproximando com um chá quente. Pensei que não poderia permitir que ele derramasse chá fervendo nela sem querer. Levantei e disse: Ah, obrigada por pegar isso. Pode pegar pipoca para mim, já que está mais perto? Ele respondeu com um tom defensivo. Sim, mas me deixe entregar isso para Kai primeiro? Eu respondi: Não tem problema, eu entrego para ela. E peguei a caneca de suas mãos. Ele pareceu distante pelo resto da noite. Conversei com uma amiga sobre o ocorrido e ela disse que talvez Andrew tenha ficado chateado por sentir que eu estava o tratando como uma criança. Mas se ele tende a machucar a namorada, não deveria querer evitar situações que possam machucá-la ainda mais? Não seria bom ter uma amiga para ajudar nessas horas? Estou pensando demais nisso? Quero falar com Kai sobre minhas preocupações, pois estou realmente preocupada por ela. Só quero ter cuidado com as palavras para não magoá-la. Qualquer conselho será útil. Atualização. Olá a todos. Esta noite recebi uma mensagem do Andrew. Parece que minha amiga, que vou chamar de Sarah, contou a ele sobre a situação do chá. Ele escreveu: Oi, só queria te dizer que não estou chateado contigo. Respondi tranquilamente: Oi, tudo bem. Só queria ter certeza de que estava tudo bem contigo. Ele me respondeu: Claro que estou, por que não estaria? Não continuei o assunto depois disso. Falei com a Sarah para entender como ela havia contado a situação para ele. Ela me explicou que o assunto surgiu em uma conversa. Disse a ele que eu não tinha intenção de tratá-lo como uma criança e esperava não tê-lo chateado ao pegar a caneca de chá. Sarah tem o hábito de tentar resolver conflitos, e acho que ela só queria que tudo se resolvesse entre nós. Embora eu saiba que ela tinha boas intenções, fiquei um pouco frustrada por ela ter distorcido o que eu disse. Mandei uma mensagem para cá e ainda vamos nos encontrar na segunda ou terça-feira. Ela parece estar bem comigo. Conversamos rapidamente por telefone, mas ela estava menos falante, o que me deixou preocupada. Espero não ter estragado tudo. Depois de muitos comentários, decidi que serei cuidadosa com minhas palavras. Muitos de vocês sugeriram que o Andrew poderia ter uma condição médica. Mesmo estando um pouco cética, vou levar isso em consideração. Espero que minhas preocupações possam ser abordadas de uma maneira que se encaixe na nossa conversa. Atualização 2. Olá a todos. Aconteceram muitas coisas. Conversei com a Kai esta manhã. Comecei a conversa normalmente quando a Kai disse: Por que você estava preocupada com o Andrew me trazendo chá? Respondi:
Notei que ele tem estado mais desastrado recentemente e queria evitar que algum de vocês se machucasse. Ela ficou em silêncio por um tempo e depois me perguntou. Você acha estranho o comportamento dele? Levando em consideração os conselhos que recebi, respondi. Eu me preocupo com você e quero que esteja segura. Sinto que a maioria dos acidentes acontece contigo. Não quero que chegue a um ponto em que você se machuque gravemente. Foi quando a Kai começou a chorar como eu nunca vi, depois de se acalmar o suficiente para falar. Ela disse que estava desconfiada de como esses acidentes sempre aconteciam com ela e como era reconfortante saber que alguém sentiu mesmo. Ela tentou sugerir ao Andrew que ele deveria ir ao médico, mas ele sempre dizia que estava perfeitamente bem. A Kai evita confrontos, então ela deixava pra lá. Ela me contou que recentemente estavam juntos com a Sarah e a Sarah disse ao Andrew que eu fiquei chateada por ele ter hesitado em me entregar a caneca de chá. Uma versão completamente diferente da que Sarah me contou. Eu fui bem casual sobre a situação pessoalmente, tendo dito algo como: Acha que chateei o Andrew ao pegar o chá dele quando pedi pipoca? Espero não ter sido rude. A Kai então me contou algo perturbador. Durante essa conversa, Andrew e Sarah começaram a brincar dizendo que ela era uma esposa maltratada. Fizeram piadas obscuras sobre a ideia de Andrew realmente agredir, a fazendo-se sentir paranoica por pensar que esses acidentes pudessem ser intencionais. Eles também falaram coisas sobre mim que a deixaram tão chateada que ela nem quis me contar. Kai disse que se sentiu presa morando com ele e como ele estava inserido em nosso grupo. Ela sentiu que precisava ter provas de que ele estava fingindo para justificar o drama. Sinto muito que ela tenha se sentido sozinha nisso. Fui direta e perguntei: Você ainda o ama? Ela respondeu: Acho que nem gosto mais dele. Então conversamos sobre a melhor maneira de a Kai deixar o Andrew garantindo a sua segurança. A Kai pediu um dia de folga no trabalho. Fomos até a casa dela e conversamos com nossa amiga Leia, que é sua colega de quarto. Andrew estava trabalhando. Então rapidamente movemos todas as coisas delas para o quarto da Leia, que tem chave. O que era realmente importante para qualquer uma delas colocamos no meu carro. Kai ficará em minha casa e Leia decidiu ficar com um parente que mora nas proximidades. Kai escreveu uma carta para o Andrew terminando tudo. Ela vai cortar todo o contato e definiu uma data para ele sair. Ele se mudou para lá, então o nome dele não está no contrato. Nossos amigos Mike e Corey ficarão na casa. Isso é para garantir que nada será danificado por um acidente e para avisar quando será seguro para Kai e Leia voltarem. Muito obrigada a todos pelos conselhos. Amanhã planejo fazer umas comprinhas com a Kai tentando ajudá-la a aliviar a ansiedade. Até agora sabemos que o Andrew leu o bilhete e está se preparando para sair. Até agora tudo bem. Se algo acontecer, certamente atualizarei todos vocês. Atualização 3. Primeiramente, a Kai está segura. Quero agradecer a todos pelo conselho, foi de grande ajuda. Conforme o comentário de alguém, adquirimos um detector para encontrar câmeras ocultas. Mike e Corey vasculharam tudo e não encontraram nada. Eles também procuraram por softwares espiões no celular e no laptop da Kai, além de dispositivos de rastreamento, mas não encontraram nada. Desde então as fechaduras foram trocadas e após muita consideração, Kai e Leia decidiram não se mudar por motivos financeiros, mas para garantir a segurança delas, Mike vai morar com elas. Como ele trabalha remotamente, não precisa sair para trabalhar e estará em casa na maior parte do tempo. Assim a Kai ou a Leia nunca ficarão sozinhas em casa. Corey comprou uma câmera de segurança para a Kai e nosso grupo de amigos estabeleceu palavras, códigos e perguntas de segurança com a Kai. Na semana passada, Sarah passou na casa de um de nossos amigos para deixar uma carta para Kai em sua caixa de correio. Foi muito estranho, pois foi escrita tanto na perspectiva da Sarah quanto do Andrew, dizendo quão magoados estavam e que era injusto o jeito como foram tratados, que não é saudável passar de tudo para alguém para ser completamente ignorado. Disseram que estavam mais felizes sem influências externas, esperavam que a Kai encontrasse a liberdade que eles encontraram juntos. Fizeram comentários ofensivos sobre as lutas pessoais de mim e de outros no grupo, tentando nos pintar como pessoas insanas. Finalizaram dizendo que queriam seguir em frente e que receberiam Kai de volta se ela quisesse, mas respeitariam sua decisão de cortar contato. Não sabemos se é a maneira deles dizerem que estão juntos ou o que. É realmente estranho. Alguns amigos acham que é um convite para um relacionamento aberto. De qualquer forma, não tivemos notícias deles desde então. Kai tem conversado com sua terapeuta e conosco sobre suas experiências com o Andrew. Ela acredita que seus acidentes deram uma tática para controlar sua aparência. Aparentemente ele tinha uma preferência por um certo estilo e queria que ela se vestisse dessa forma. Nos bastidores ele comentava como o visual dela não destacava sua figura e que seria mais lisonjeiro se ela usasse tal estilo porque ficaria melhor. Ele até fazia piadas sobre as roupas e o estilo dela. Quando ela pedia para ele parar, ele se desculpava e dizia que estava apenas tentando ser engraçado. Existem outros fatores também, mas esses comprometeriam o anonimato da Kai. Mas todos estavam relacionados à aparência dela. Kai é incrível e tem sido muito forte durante todo esse processo. Ela disse que se sente aliviada. Ela é verdadeiramente especial e merece verdadeira paz e felicidade. Nosso grupo de amigos tem feito de tudo para apoiar a Kai, que é o mínimo que podemos fazer. Obrigado a todos por me incentivarem a dizer algo. Isso validou o que a Kai e muitos de nossos amigos estavam sentindo. Informarei se algo mudar, mas espero que Sarah e Andrew deixem a Kai em paz. Próximo relato. Karen prepotente quer furar a fila e acaba recebendo muito mais do que queria.
Estava na fila do caixa no supermercado da minha vizinhança. Acredito que tinha uns 10 produtos, entre congelados, bebidas e petiscos. Costumo tirar um dos fones de ouvido para caso alguém me chame eu possa ouvir. Naquele momento a caixa estava finalizando a compra de um cliente e havia apenas uma pessoa na minha frente. E então de repente ela apareceu, a mulher irritante desta história. A princípio ela não parecia ser do tipo Karen e nem exalava qualquer energia negativa, até começou a conversar comigo de maneira bastante educada. Me desculpe, você se importaria se eu passasse na sua frente? Estou com pressa. Normalmente se alguém me pede isso educadamente não tenho nada urgente eu permito. Porém, eu não tinha tantas compras e o atraso seria de no máximo uns minutos. Ela por outro lado tinha um carrinho cheio de compras. Se eu deixasse ela passar, provavelmente ainda ficaria na loja por mais 10 a 20 minutos. Por isso recusei educadamente e disse que seria o mais rápido possível. Claro que isso foi uma grande ofensa. A mulher explodiu gritando que estava com pressa e que precisava chegar em casa a tempo para seus programas de TV. Vale ressaltar que, em sua exaltação, o único motivo que ela deu para a pressa era seus programas, não mencionando nada mais urgente. Enquanto ela reclamava, a caixa começou a registrar minhas compras e eu ia aguardando enquanto ela continuava seu discurso sobre como eu era um péssimo cliente que deveriam me banir do estabelecimento. Poderia ter sido o fim, mas então ela disse algo que primeiro me deixou furioso e segundo, tornou essa história digna de ser contada. Ao me afastar prestes a colocar o fone de volta, ela grita: Se passar pelo meu carro, avise meu filho que ele terá que me esperar mais meia hora. Rapidamente liguei os pontos. Primeiro, estava muito quente lá fora. Segundo, ela estava na loja há um bom tempo pelo volume de compras. Terceiro, quase não havia sombra no estacionamento. E quarto, era por volta das 14 horas com o sol a pino. Corri para fora e comecei a verificar os carros em busca de crianças. Felizmente, em um dos primeiros que olhei havia uma criança pequena deitada no banco de trás, pálida e suando muito, parecendo quase desacordada. Retornei rapidamente para meu espanto. A mulher estava casualmente conversando com a caixa. A peguei pelos ombros, virei ela para mim e gritei que o filho dela estava em perigo no carro. Disse que se ela não agisse eu quebraria o vidro e chamaria a polícia. A princípio ela me olhou com total confusão. Provavelmente nunca tinha sido confrontada dessa maneira antes. Em seguida pareceu entender o que eu disse e correu para fora. Enquanto ela saía, um homem me tocou no ombro e perguntou o que tinha acontecido. Expliquei a situação, omitindo a parte do caixa, apenas dizendo que via a criança no carro e suspeitava que a mulher era a proprietária. Ele saiu e quando cheguei lá fora ela veio ao meu encontro me culpando pelo estado do filho dela, dizendo que a demora foi minha culpa. Antes que eu pudesse responder, o homem que me abordou interveio. Descobri que ele era um policial à paisana e estava no supermercado há um tempo, então sabia que o breve atraso que eu causei não teria resultado nessa situação com o menino. Ele também mencionou que já tinha chamado uma ambulância para a criança e a polícia para ela. Não sei exatamente o que aconteceu com ela naquele momento, mas ela parecia devastada. Se sentou na calçada balançando a cabeça, quase não falando, exceto por alguns soluços e murmurando: Não é minha culpa. No final das contas, a maioria saiu bem da situação. Fiquei por um tempo para prestar depoimento à polícia e deixei meus contatos caso fosse necessário. O menino ficou bem e com a mãe detida chamaram seu pai ou outro parente masculino para acompanhá-lo ao hospital. Quanto a ela, suponho que enfrentará um processo por colocar uma criança em perigo, mas não sei se receberá apenas uma multa ou será presa. Atualização: fui contatado pela polícia alguns dias atrás. Fui à delegacia onde revisaram meu depoimento e perguntaram se queria adicionar ou modificar algo. Não quis. Eles não puderam me dizer exatamente o que acontecerá com a mãe ou a família em geral, mas disseram que a punição padrão costuma ser uma multa administrativa municipal. Acho triste que algo grave precise acontecer antes de uma punição séria ser aplicada. Não sei o valor da multa, mas para mim não poderia ser alto o suficiente. Não vi nenhuma dessas pessoas na loja ou na área em geral, e também não sei se moram por perto ou apenas passavam pela loja. Talvez estejam evitando o lugar, é possível. Provavelmente, essa é a conclusão desta história. Sei que muitos desejavam um desfecho mais severo para a mãe, mas infelizmente a vida nem sempre é justa. Pelo menos a criança está bem e esperamos que a mãe tenha aprendido a lição. Próximo relato. Os seios da minha amiga são ofensivos para uma Karen intrometida. Informações básicas. Eu e minha melhor amiga estávamos na praia apenas relaxando. Uma coisa importante a dizer é que minha amiga tem seios grandes. Por causa disso, biquínis são um pesadelo para ela, sempre chamando atenção e a fazendo se sentir desconfortável. Vamos ao que aconteceu. Estávamos numa parte mais tranquila da praia. Após nadar, decidimos nos sentar. Quando voltamos às nossas cadeiras, uma família tinha se acomodado próximo a nós. A mãe aparentava ter uns 30 e poucos anos e o pai por volta dos 50. Com eles estava um garoto de uns 9 anos. Não demos muita atenção, apenas continuamos conversando. Notei que o pai lançava olhares à minha amiga, mas não dei muita importância. Decidi pegar algo para beber em um bar próximo e perguntei se minha amiga queria algo. Ela pediu uma limonada. Quando estava indo ao bar, vi a mãe da família se aproximando. Enquanto esperava na fila, ela veio falar comigo. Oi, vi que você e sua amiga estão perto de nós. Eu apenas acenei com a cabeça. Sua amiga é muito bonita, mas está mostrando demais. Eu, pensando no que responder, disse: Bom, ela não tem culpa de ter nascido assim, não é?
Ela me olhou como se esperasse que eu concordasse. Ela poderia usar um biquíni maior. Disse ela com um tom levemente irritado. Ela pode usar o que quiser. A mulher ficou vermelha de raiva. Ela parece uma periguete. Meu filho ficará traumatizado. Olhei para trás vendo minha amiga e a família dela. O filho dela estava fazendo castelos de areia e o marido olhava fixamente para minha amiga que passava protetor solar. O problema claramente não era o filho, mas o marido. Não posso fazer nada, senhora. Agora, por favor, me deixe em paz. Peguei as bebidas e tentei ignorá-la. Não me ignore. Ainda não terminei. Eu respondi tomando um gole da minha bebida. Sua preocupação não deveria ser minha amiga, mas sim seu marido. Apontei para o homem que ainda olhava minha amiga com interesse. Ela pareceu chocada e foi em direção ao marido. Voltei para minha amiga, entreguei-lhe a bebida e nos sentamos para ver a mulher cochichando furiosamente com o marido. Pouco depois decidimos ir embora. Não contei nada para minha amiga sobre a mulher, ela já tem suas próprias inseguranças. Pelo menos nunca mais vimos aquela família. Próximo relato. Garota rouba meu turbante molhado e Karen enlouquece quando percebe que sou assistente social. Isso aconteceu há cerca de 5 anos quando eu estava trabalhando como assistente social recém-qualificada. Tinha sido uma manhã difícil e para encurtar a história, eu estava com cuspe e vômito em mim. Como prática padrão eu mantenho um conjunto de roupas de tribunal no meu carro para ter algo para trocar, mas eu estava me sentindo muito suja e queria tomar um banho. Então eu saí cedo para almoçar e fui à minha academia perto do escritório para tomar um banho e me trocar. Eu tomei banho. Saí e prendi meu cabelo em uma toalha de turbante e caminhei para voltar aos armários. O vestiário estava vazio, exceto por uma criança, uma menina de cerca de 9 anos. Era um pouco estranho ela estar sozinha, mas eu presumi que sua mãe estivesse no único cubículo ocupado, então não pensei muito nisso. Eu sorri para ela para reconhecê-la e fui até meu armário pegar minhas coisas para trocar. Neste ponto a menina olhou para mim, apontou para minha toalha de turbante e disse: O que é isso? Ó, é uma toalha de turbante. Bem legal, né? Fica melhor no lugar do que uma toalha normal. A garota respondeu. Legal. E começou a estender a mão para minha cabeça. Com licença, o que você está fazendo? Eu só quero ver. Não, eu estou usando. Desculpe. Neste ponto da minha vida eu estou bastante acostumada com crianças sendo um pouco inapropriadas, e é meu trabalho garantir que elas entendam, mas eu não estava esperando isso. Ela pareceu um pouco irritada, mas voltou para o telefone. Eu me vesti rapidamente e peguei minhas coisas para ir até o espelho e tirar o turbante para secar meu cabelo com o secador. Eu estou jogando meu cabelo ao redor para secá-lo e percebo que essa garota chega perto do espelho e depois sai novamente. Eu não penso nisso e termino de secar meu cabelo. Desligo o secador, pego meu turbante, e ele não está lá. Eu sei o que ela fez e eu me viro rapidamente e olho para ela e ela está ficando vermelha, mas olhando fixamente para o telefone para me ignorar. Estou tentando manter a calma. Eu caminho de volta e faço a minha melhor voz. Por favor, devolva o turbante agora. Ela continua me ignorando. Então repito. Por favor, devolva o turbante agora. Ela ficou muito vermelha, se recusa a olhar para mim e murmura algo como: Eu não peguei. Eu já estou farta neste ponto, então vou até o único cubículo ocupado e bato na porta. Com licença, está sua filha lá fora? Karen abre a porta e olha para mim muito irritada. O quê? Esta é sua filha? Ela pegou minha toalha de turbante, eu pedi de volta, mas ela não está devolvendo. Por favor, peça a ela para devolvê-lo e eu não informarei a equipe da academia. O que diabos é uma toalha de turbante? Comecei a explicar, mas a garota disse. É uma toalha de cabelo que fica melhor do que uma toalha normal. Nós duas olhamos para ela e ela disse. Ok, então o que você quer? Eu quero minha toalha de turbante de volta, por favor. Bem, ela não pegaria algo assim. Você obviamente acabou de perder. Você não deveria sair por aí acusando as pessoas porque você perde as coisas. Eu disse ficando irritada. Bem, ela não terá nenhum problema em esvaziar sua bolsa então. Se ele tiver, ela pode simplesmente devolver e se eu estiver enganado, eu vou me desculpar. Karen olha para a garota e é óbvio para qualquer um que ela está mentindo, mas ela apenas diz. Não seja estúpida, eu não vou deixar você vasculhar as coisas dela como se ela fosse algum tipo de ladrã. Olhe para você, você está assediando uma garotinha em um vestiário. Eu inspiro para tentar impedir meus olhos de fazerem um giro de 360 graus e digo. Eu não estou pedindo para tocar em nada, estou pedindo para você vasculhar a bolsa dela para encontrar meu turbante. Isso é tudo. Se você não estiver disposta, eu vou até a equipe e pedir para eles resolverem isso. Eu sei que é só uma toalha de turbante, mas roubo é roubo, e é rosa e fofa, então eu não vou deixar ninguém ficar com ela. Então você está me ameaçando agora? Eu sei reconhecer um argumento circular quando ouço um, então vou até a porta, me inclino e chamo alguém para vir resolver o problema. Então entra o treinador da academia. O que está acontecendo? Ele olha entre nós três e a garota volta a ficar olhando para o telefone e Karen se posiciona entre o treinador e ela. Esta vaca louca está assediando minha filha e tentando vasculhar sua bolsa. Ela precisa ser expulsa. Ela... Não foi isso que aconteceu. A filha dela pegou minha toalha de turbante e eu gostaria que ela fosse devolvida. Eu apenas continuo olhando para a garota e o treinador diz. Ok, então o que aconteceu, garota? Você pegou a toalha? Ela murmura algo sobre como eu devo ter perdido e Karen interrompe e diz.
Viu? Ela não pegou. Ela está tão traumatizada que mal consegue falar. Ela então se abaixa para a garota e abraça dizendo coisas muito dramáticas. Eu olho para o treinador e explico todo o acontecimento e ele diz: Ok então, por que não verificamos a bolsa dela? A garota começa a chorar dramaticamente e Karen começa a reclamar sobre como isso é assédio. O treinador parece desconfortável e diz: Essa é literalmente a única maneira que eu acho que posso resolver isso. Karen então se levanta e tenta passar por mim, mas eu não estou me movendo e a sala é pequena, então ela falha. Ela começa a praguejar e joga a mochila da criança para o treinador dizendo: Tudo bem, verifique. Ela não pegou, e quando você não encontrar eu quero que ela seja expulsa. Você deve se desculpar e chamar o gerente. A garota continua chorando e o treinador obviamente encontra a toalha rosa e molhada na bolsa. Ele a pega e meio que apenas olha para ela. A garota chora ainda mais e tenta pegá-la, mas o treinador a mantém fora de seu alcance. Certo, então, está é sua? Sim, obrigada. Coloquei a cobiçada toalha de turbante na minha bolsa e peguei as chaves do meu carro e o cordão de identificação. Enquanto colocava o cordão na cabeça, algo clicou audivelmente na cabeça de Karen. Aquilo é uma identificação de assistente social. Ela puxa o braço da garota, arranca a bolsa do treinador e eu me movo para deixá-la passar. O treinador parece super confuso e eu explico que ela deve ter ficado envergonhada por sua filha ter roubado meu turbante. Mas eu sabia que ela estava entrando em pânico porque percebeu qual era o meu trabalho e que sua filha estava fora da escola roubando coisas. Próximo relato. Pais folgados acham que podem estacionar na minha garagem porque seus filhos estão birrentos e querem ir à praia agora. Eles têm o carro rebocado e quase são presos. Eu morava no térreo de uma casa de 2 andares em uma cidade praiana muito popular na Carolina do Norte. Eu estava na casa dos 20 anos. O andar de cima era alugado para 4 rapazes universitários. Portanto, éramos 5 pessoas com 5 carros e uma garagem projetada para 4 veículos. Portanto, um de nós estacionava na grama ou em uma vaga paga. Se você tivesse contas com seu nome e endereço, a cidade te dava um passe para estacionar em certos locais pagos. Não era um grande problema, mas encontrar uma vaga no auge do verão era difícil. A casa ficava a cerca de 90 metros da praia, uma caminhada curta, no máximo 5 minutos. Saía para trabalhar às 6h30 da manhã e voltava por volta das 5 ou 6 da tarde. Quando chegava, a maioria dos turistas já tinha ido embora, então era fácil para mim encontrar uma vaga. Geralmente deixava a garagem para os rapazes de cima. Um dia me atrasei e só saí de casa quase às 8 da manhã. Os outros rapazes já tinham saído e a garagem estava vazia. Eu estava indo para meu carro e, claro, os estacionamentos já estavam 90% cheios ou mais. Ao cruzar a rua, vi uma minivan se aproximando e estacionando na minha garagem. Como não reconheci o veículo, esperei para ver se conhecia os ocupantes ou se eles conheciam os rapazes de cima. Desce do carro um homem com uma camisa polo, boné e bermuda, acompanhado de uma mãe animada e 3 crianças barulhentas. Obviamente ninguém que eu conhecia. Me aproximei e perguntei: Desculpe, vocês conhecem os inquilinos do andar de cima ou têm permissão para estacionar aqui? Karen respondeu: Não importa, ninguém está estacionado aqui e nossos filhos precisam ir à praia. Somos 5 moradores, incluindo eu, e precisamos das vagas. Ah, e onde está seu carro se você mora aqui? Está ali porque tem um passe. Kevin disse: Não minta para nós. Você está aqui como nós e está chateado porque encontramos um lugar para estacionar de graça. Não estou mentindo, são 8 da manhã e estou com meu uniforme de trabalho. Não precisamos te ouvir, vamos estacionar e você que se vire. Você está estragando nossas férias. Enquanto isso, as crianças brincavam no meu muro e nas árvores, correndo pela rua. Tudo bem, vou chamar o guincho. Kevin responde, se aproximando e ficando cara a cara comigo. Tente e veja, essa não é sua casa. Você é só um garotinho insolente. Lembrando, tenho 1,80 metros e cerca de 86 kg, e em boa forma física. Ok, tenha um bom dia. Fui até meu carro e esperei até que eles estivessem praticamente na praia. Como eu disse, era uma caminhada bem curta. Entrei em casa e procurei um serviço de guincho do outro lado da cidade. Liguei e disse: Olá, gostaria de informar sobre um carro estacionado ilegalmente na minha propriedade, no endereço Rua 123. A atendente respondeu: Senhor, isso fica 1 hora daqui. Sim, sei disso, não vou pagar, esse é o problema deles. Ok, estaremos aí em cerca de 1h30. Liguei para meu chefe e avisei que não iria trabalhar naquele dia. Expliquei o ocorrido, e sendo um cara tranquilo, ele pediu para mantê-lo informado. Quando o guincho chegou, a van foi levada. Deixei meu carro no local e esperei. Eram cerca de 10h30 da manhã. Por volta das 14h ou 15h ouvi alguém batendo furiosamente na minha porta. Pensei comigo, isso vai ser divertido. Imaginei o susto deles quando abri a porta com uma cerveja na mão e um sorriso no rosto. Posso ajudar? Onde está nossa van? Como você chegou aqui? Ah sim, aqui está o cartão da empresa de guincho. Mandei a van para o outro lado da cidade. Boa viagem de táxi. Fechei a porta na cara deles, mas continuaram batendo e gritando. Kevin tentou entrar na minha casa e disse: Melhor você devolver nossa van, ou eu vou te bater e te prender. Saia da minha casa e chame a polícia, não vai mudar nada.
Consegui empurrá-lo para fora e trancar a porta. Nos próximos 20 minutos ouvi mais batidas e gritos. Por volta das 16 horas vi luzes azuis de uma viatura e ouvi uma batida mais educada na porta. Cresci nessa praia e conheço quase todos os locais, desde policiais a donos de lojas e bares. Oi, Garré, como vai? Tudo bem, essas pessoas dizem que você roubou a van deles e invadiu esta casa. Não, eles estacionaram na minha garagem enquanto eu estava saindo para trabalhar. Chamei o guincho, dei a eles o cartão da empresa e ofereci meu telefone. Ele está mentindo. Exijo que ele seja preso. Kevin disse irritado. Se você não prender ele, vou te demitir. Senhor, recue. Vou resolver isso. Kevin tenta entrar novamente na minha casa. É contido por Garré e pressionado contra a viatura. Agora você está invadindo uma propriedade. Ei, Op, deseja prestar queixa? Você pode mantê-lo na viatura até eles pegarem um táxi? Claro, preciso pegar os depoimentos de qualquer forma. Dei meu depoimento, entrei em casa, peguei uma cerveja, saí pela porta dos fundos e fui para a varanda do segundo andar. Lá fiquei sorrindo até um táxi chegar por volta das 17h30. Meus vizinhos de cima chegaram, mas não tiveram papel relevante na história. Próximo relato. Karen e Kevin tentam me forçar a namorar o filho deles, e quando não conseguem tentam arruinar minha vida. Tudo isso aconteceu há cerca de 10 anos e ocorre durante os piores meses da minha vida. Eu tinha acabado de completar 18 anos e graças ao vício do jogo da minha mãe, perdemos a casa onde morei toda a minha vida. Quase logo depois de perdermos a casa, uma amiga da família se ofereceu para nos deixar ficar na casa dela com a família dela, já que ela e o marido tinham alguns quartos extras. Nós nos mudamos para uma casa muito grande, e no início as coisas estavam ótimas. A família consistia nos pais e no seu filho que tinha a mesma idade que eu. Todos eles foram compreensivos e legais no início, se oferecendo para deixar eu e minha mãe ficarmos o tempo que fosse necessário para nos recuperarmos. Karen até me conseguiu meu primeiro emprego trabalhando como voluntária em uma sala de bingo. Era tudo uma espécie de dinheiro escondido, mas eu não me importava, pois era dinheiro no meu bolso que minha mãe não podia me fornecer. Os pais são amigos da família há muito tempo e estão absolutamente apaixonados pela ideia de eu e o filho deles ficarmos juntos desde que éramos pequenos. Eles constantemente faziam comentários como: Olhem para o lindo casal, vocês dois ficam tão lindos juntos. Ou falava: Vamos dar a vocês pombinhos um pouco de privacidade. Sempre que estávamos no mesmo lugar juntos. Apesar de eu ter afirmado diversas vezes que não gostava dele dessa forma, eles estavam determinados a tentar nos fazer trabalhar, como uma espécie de casamento arranjado. Acho que isso realmente alimentou o ego de garoto, porque cerca de um mês depois de minha estadia lá foi quando o primeiro incidente aconteceu. Estávamos andando pelo corredor quando ele bateu na minha bunda do nada. Eu realmente surtei e fui até ele gritando, xingando e dando alguns empurrões nele. Nossos pais subiram para ver o motivo de toda aquela gritaria e acabamos nos separando. Conto para minha mãe o que aconteceu, e ela responde dizendo que não foi grande coisa, e para não balançar o barco enquanto morávamos lá. O garoto eventualmente me pede desculpas no jantar e seu pai fez uma piada sobre como ele está aliviado por finalmente estar se interessando por garotas, já que elas estavam começando a pensar que ele era gay. As coisas começaram a piorar a partir daí. Qualquer chance que o garoto tivesse, ele faria comentários obscenos ou encontraria alguma maneira de me apalpar. Toda vez que eu ia até os pais dele, ele sempre dizia: Meninos são meninos. Ou falavam: Ele provavelmente não quis dizer isso. Que ele era um cara muito doce no fundo e que eu deveria conhecê-lo melhor. Certa ocasião o pai me disse que eu deveria ficar lisonjeada. Minha mãe se contentava em não fazer nada, aproveitando o aproveitamento que alimentava demais seu vício, e me dizia para parar de se fazer de difícil. Um dia o garoto colocou a mão na minha camisa enquanto eu estava sentada no sofá e comecei a gritar com ele sobre como estou farta dele fazer coisas assim e nunca mais fazer isso. Mas ele me deu o mais aterrorizante olhar e me disse: Cale a boca, você mora na minha casa. Depois disso fiquei com tanto medo de ficar sozinha com ele que ficaria depois da escola o máximo que pudesse até que me pedissem para sair, e se algum dia tivesse que voltar para casa por algum motivo, eu apenas me escondia no meu quarto com a porta trancada e não saía até saber que havia outras pessoas por perto, já que não sabia se um dia ele iria simplesmente me forçar. Avance alguns meses e me disseram, e não perguntaram, que vou com o garoto como seu par para seu baile de formatura, que será em uma semana. Os pais estão super animados e me dizem que teremos a casa toda só para nós naquela noite depois que voltarmos do baile. Eu rapidamente encerro isso e digo a eles que não vou por causa da forma como ele me trata, e os pais passam o resto do dia fazendo tudo o que podem para me obrigar. Primeiro eles tentam me dizer que dinheiro não é um problema. Como vão pagar meu vestido e minha passagem? Quando isso não funciona, eles tentam me culpar dizendo como me pedem tão pouco, e como isso é o mínimo que posso fazer, e o quanto o garoto adoraria isso. Finalmente minha mãe fica sabendo disso depois de voltar do cassino e fica chateada. Ela me diz como eu preciso ir, eu recuso. E no dia seguinte, ao término do baile, os pais sentam eu e minha mãe para conversar. Eles começam a implementar novas regras, sobre como agora esperam que contribuamos para todas as comodidades, como devemos comprar nossa própria comida e como vão começar a cobrar aluguel. Antes de tudo isso eles eram muito inflexíveis sobre não pagarmos nada, querendo que economizássemos dinheiro para nos recuperarmos, mesmo sem que minha mãe gastasse metade ou todos os seus cheques no cassino. Não havia como pagarmos o que eles estavam pedindo.
E posteriormente eles nos deram um mês para encontrar nossa própria casa e nos mudarmos. Acabamos nos mudando para morar em um bairro modesto com um cara que minha mãe estava namorando e que ela conheceu no cassino. Minha mãe me culpou por tudo isso dizendo que eu desperdicei uma oportunidade de ouro para nós duas, como basicamente joguei fora um grande futuro que estava planejado para mim porque eu não dançaria e me apresentaria. Isso me magoou profundamente e ainda fico com raiva pensando nisso até hoje. Poucos meses depois me formei, mas minha mãe não apareceu na cerimônia. Volto para casa e todas as minhas coisas estão na calçada ao lado do lixo, e foram cuidadosamente recolhidas. Descobri que minha chave não funciona mais e ninguém atende o telefone. Acabo esperando até cerca de 3 da manhã para eles voltarem do cassino e minha mãe me diz com tantas palavras que agora sou só eu no mundo. Nada do que eu digo a faz mudar de ideia e acabo colocando pouco das minhas coisas no meu carro. Passei o próximo mês ou 2 meses surfando no sofá ou dormindo no carro enquanto tentava aproveitar o máximo de dias que pude no trabalho. Por fim consegui economizar o suficiente para me mudar para meu primeiro apartamento com uma colega de quarto. Não falei com minha mãe e nem com aquela família desde então. Mas recentemente minha mãe me deixou uma mensagem de voz perguntando se poderíamos conversar já que ela não gostou da maneira como deixamos as coisas. Desde então ela vem lotando meu telefone todos os dias de mensagem. Não pretendo atender a ligação dela. Próximo relato. Desmaiei no transporte público graças a uma Karen exigente. Para esclarecimento e compreensão, tenho uma condição médica em que a minha circulação sanguínea é extremamente fraca. Em repouso minha pulsação média fica em torno de 45 bpm. Quando durmo pode cair para 30 bpm colocando minha vida em risco. Quando estou ativo, não estou descansando e minha pulsação sobe para cerca de 60 bpm. Para mim uma pulsação de 70 bpm é como 130 bpm para alguém com uma circulação sanguínea normal ou saudável, então eu desmaio facilmente. Portanto, preciso ter muito cuidado com meus movimentos e ações ou corro o risco de desmaiar apenas ao me levantar. Nunca pensei que me depararia com uma mãe tão exigente, mas infelizmente isso aconteceu ontem. Era por volta das 8h30 da manhã, eu estava no ônibus a caminho da universidade, sentada no ônibus ouvindo música quando alguém me toca no braço. Com licença, jovem, pode se levantar? Este é o lugar preferido do meu filho no ônibus. Disse a Karen. Eu respondi. O quê? Desculpe, mas preciso deste lugar, Vamos lá. Tem tanto espaço para você ficar de pé. Só levanta e nos dá o lugar. Realmente não posso. Desculpe. Se eu me levantar agora eu vou. Caramba, levanta logo. Você parece bem. Não tem nada errado. É apenas preguiça sua. Enquanto tentava explicar que tenho uma condição médica, ela continuava gritando sobre como eu estava roubando a felicidade do filho dela. Meu pulso estava aumentando devido ao estresse da situação e fiquei muito ansiosa. Não queria desmaiar no ônibus. O filho dela parecia desconfortável com a discussão e chegou a pedir para que ela me deixasse em paz. Todos no ônibus estavam prestando atenção no ocorrido. De repente ela pegou minha mão tentando verificar meu pulso. Seu pulso está normal. Qual é o seu problema? Por que não se levanta? Ela me puxou do assento, e já com o pulso acelerado devido à minha condição, tentei caminhar alguns passos para encontrar algo para me segurar, mas já era tarde e caí desmaiando no meio do ônibus. Quando recuperei a consciência estava deitada na calçada envolta em um cobertor, cercada por paramédicos, policiais e o motorista do ônibus. Eles me explicaram o que tinha acontecido. A polícia ouviu o relato da Karen e de outras pessoas no ônibus e a deteve. Perguntaram se queria prestar depoimento agora ou mais tarde se desejava prestar queixa por agressão, e claro, eu quis. A última coisa que ouvi dela foi um grito de incredulidade e choro. Até agora parece que o seguro de saúde da mulher terá que cobrir os custos da ambulância, paramédicos e outras despesas médicas. Todo o transporte público dessa linha específica foi interrompido por 3 horas. Tudo por causa de uma Karen exigente. Atualmente estou no hospital sob supervisão. Serei liberada quando tiverem certeza de que minha pulsação e circulação estão um pouco mais fortes. Eles sabem que não podem curar, mas vão tentar me estabilizar. Próximo relato. Não, eu não vou sair do meu assento reservado. Sua filha tem 23 anos e não precisa sentar com você. Eu estava viajando de trem ontem à tarde depois de visitar uns amigos. Basicamente percorri a rota inteira com uma viagem de cerca de 9 horas cobrindo mais de 700 quilômetros ao norte. Uma viagem longa. Eu tinha um assento reservado para toda a jornada. O assento ao meu lado era reservado em alguns trechos ficando vago em outros. Por volta da 6ª hora da minha viagem o trem estava ficando bem cheio com famílias retornando de passeios. Na próxima parada a pessoa sentada ao meu lado desceu, e uma mulher que agia como se o grupo de estudantes desalinhados e famílias com crianças pequenas fossem inferiores a ela entrou com outra mulher que parecia ter a minha idade. Ambas procuravam um assento. A mulher mais velha viu o espaço ao meu lado e veio direto para ele com a outra seguindo. A conversa foi mais ou menos assim. Oi, acho que você está no assento da minha filha. Sério? Tenho quase certeza de que reservei este assento. Não está indicado no display? O trem tinha um display automático que mostrava se o assento estava reservado ou não. Meu assento mostrava que estava reservado desde minha estação de partida até a de chegada, enquanto o assento ao lado indicava que seria reservado numa estação daqui a 1 hora. Não, a tela apagou. Estes são os assentos para mim e para minha filha. Agora saia.
Nesse momento levantei para verificar o display que confirmou a reserva, e logo me sentei novamente. Não, ainda mostra que é meu assento. O assento ao lado parece estar livre por enquanto se uma de vocês quiser se sentar. A filha da Karen disse. Por que você não se muda? Provavelmente estamos viajando para mais longe do que você. Desculpe, mas realmente não vou me mudar. Karen disse elevando a voz para atrair a atenção dos outros. Não acredito que você não tenha a decência de me deixar sentar ao lado da minha filha. Ela não pode sentar sozinha. Eu disse para a filha dela. Quantos anos você tem? 23, provavelmente mais do que você. Então você realmente deveria fazer o que estou dizendo. Eu tenho 21 anos e aparento ter essa idade. Sério? Não vou sair do meu assento reservado. Sua criança tem 23 anos e não precisa sentar com você. Eu disse isso um pouco alto, imitando o tom da Karen. Chega! Vamos chamar o pessoal do trem. Não aceito ser tratada assim por uma criança. Elas deixaram o vagão e eu não ouvi mais nada delas ou de qualquer funcionário. Porém, uma senhora muito simpática sentada em frente a mim disse que provavelmente teria dado uma resposta bem afiada a Karen e a sua filha se tivesse sido tratada daquela forma. A cereja do bolo foi quando cerca de meia hora depois vi ambas descendo e caminhando pela plataforma. Tive que me controlar para não acenar para elas enquanto passavam com cara de poucos amigos. Próximo relato. Karen exigente quer o cachorro da família no avião. Eu estava algumas fileiras atrás de uma família de 4 pessoas e o embarque estava quase completo. A filha da família estava chorando e isso se tornava mais e mais audível à medida que as pessoas embarcavam e se acomodavam em seus assentos. Finalmente a mãe mimada abordou a comissária de bordo e exigiu que ela perguntasse ao piloto mais uma vez se eles poderiam ter seu cachorro na cabine em vez do compartimento de animais. A comissária tenta explicar que o cachorro deles é muito grande e precisa viajar separadamente. Isso fez com que a criança mimada chorasse ainda mais alto e a comissária tentou explicar como é perfeitamente seguro para os animais viajarem no compartimento designado sob os passageiros. O alvoroço começou a chamar a atenção, e alguém perto da minha fileira mencionou ter uma alergia severa a cachorros para a família e para a comissária. A mãe mimada elevou sua voz e exigiu que a comissária retirasse sua bagagem e cachorro do avião pois encontrariam outra companhia aérea que permite todos os membros da família na cabine. Nesse ponto o avião estava cheio e as portas estavam fechadas, parecendo que o piloto estava aguardando confirmação da tripulação para iniciar a movimentação rumo à pista. A comissária tentou explicar que teriam que vasculhar toda a bagagem para encontrar a deles, e como isso atrasaria o voo. A mãe mimada não queria ouvir e disse claramente: Você voltaria em um instante e procuraria tudo se houvesse algo explosivo, não é? Todo o movimento e conversa cessaram, e a comissária ficou muito séria. Por favor, permaneça sentada, vamos ver o que podemos fazer. Em menos de 1 minuto a polícia chegou e escoltou a família para fora, mais 10 minutos para pegar a bagagem e o cachorro, e mais 5 para o voo decolar. Ver o marido furioso com as crianças chorando enquanto assistiam a mãe ser colocada no carro da polícia foi a melhor maneira de começar um feriado que eu tive em muito tempo. Próximo relato. Vocês estão fechados, então tudo é grátis. Contexto: eu trabalho em uma grande empresa de pretzels, mas por motivos de privacidade vou chamá-la de Tio Unis. Trabalhei lá por 1 ano e isso aconteceu logo no início do segundo. Este local específico estava dentro de um pequeno parque de diversões na Pensilvânia. Isso é importante para mais tarde. Chega de enrolação, vamos para a história. Estavam faltando 5 minutos para terminar meu turno, eu estava cansado e queria ir para casa. Estávamos ocupados limpando e não prestando atenção na janela porque normalmente a maioria das famílias já teria ido embora. De repente ouvimos uma batida na nossa janela. Como eu sou o caixa, me aproximo da janela e digo a frase que sempre digo. Olá, como posso ajudar? Ei, vocês já fecharam? Fechamos há 5 minutos. Ótimo. Vocês têm pretzel sobrando? Sim, temos. Por quê? Posso ficar com eles? Quantos você gostaria? 5. Ok, isso dá $21,15. $4,23 por pretzel. Eles não estão com desconto? Se você tiver um passe anual tem 15% de desconto. Não, vocês estão fechados, então os pretzels deveriam ter metade do preço. Eu respondi querendo ir embora e já sem paciência. E por que você acha isso? Vocês estão fechados, então isso significa que os pretzels são do dia anterior e deveriam ter desconto. Nós trocamos nossos pretzels a cada 30 minutos. Esses pretzels têm apenas 30 minutos. Tudo bem, querido, você ainda os quer pelo preço cheio? O marido dela respondeu. Não me importo, só se apresse para irmos para casa. Tá bom, então eu posso ter 15% de desconto, certo? Se você tiver um passe anual, sim. Não, eu deveria ter 15% de desconto porque vocês estão fechados. Senhora, não. Como você mesma disse, estamos fechados, então não estamos mais vendendo pretzels. Estou apenas oferecendo a você porque meu chefe quer vender o máximo possível. Viu? Você não pode vendê-los, então são de graça. Não, não são. Eu vou levá-los para casa e comê-los no jantar. Eu estava muito cansado pois tinha acabado de trabalhar 5 horas. Sei que não é muito, mas estava a 35 graus e tive que lidar com crianças o tempo todo. Além disso, tenho 15 anos e não posso trabalhar por muito tempo. Você não precisa deles. Meus filhos estão com fome. Então compre comida para eles. Não, eles são de graça.
Para mim sim, para você são 4 dólares e 23 centavos. A filha dela disse. Mamãe, podemos ir para casa agora? Karen começa a gritar algo que ninguém conseguiu entender e vai embora. Sei que esta história não é tão interessante quanto algumas outras que já vi, mas eu precisava apostar e estava esperando ter karma suficiente. Próximo relato. Você roubou queijo, então deveria me dar de graça. Um pouco de contexto, eu trabalho em uma grande fábrica de queijos e todo mês recebemos um grande bloco de queijo da fábrica para levarmos para casa. Como o queijo é feito na fábrica onde trabalho, ele é envolto em plástico e não tem nenhuma marca ou logotipo nele. Isso será importante mais tarde. Hoje foi o dia em que recebemos o queijo e após o trabalho fui ao supermercado. O queijo estava na minha mochila quando estava usando o caixa automático. Enquanto escaneava uma mulher ao meu lado que parecia ter 40 anos mas se vestia como se tivesse 15 e me olhava estranhamente. Não liguei pois depois do trabalho às vezes recebo olhares estranhos. Trabalhar com queijo pode te deixar com um odor característico. Até que ela resolveu falar. Com licença? Desculpe, qual é o problema, senhora? Acho que você esqueceu de escanear aquele queijo. Ela aponta para o queijo na minha bolsa. Ah, desculpe, mas esse queijo não é daqui. Trabalho em uma fábrica onde recebemos isso todo mês, mas entendo a confusão. Então você roubou. Não, senhora, como eu disse, recebemos o queijo da empresa, não roubei nada. Eu estava terminando meu pagamento e me sentindo ansiosa com a acusação da Karen. Então peguei minhas coisas e saí rapidamente me dirigindo ao balcão de atendimento para comprar cigarros. Achei que tinha acabado, mas a Karen apareceu gritando. Ela está roubando, ela está mentindo. Eu disse me virando com um olhar de incredulidade. Senhora, eu acabei de te explicar que... Verifique a bolsa dela, ela está tentando roubar. Uma atendente me perguntou. Senhora, posso verificar sua bolsa? Mostrei o queijo e expliquei a situação enquanto a Karen gritava. Mentira. O gerente apareceu e a Karen começou a reclamar sobre a presença de ladrões. O gerente disse para mim. Isso é verdade? De modo algum, como acabei de explicar, eu recebo este queijo do meu trabalho, podem verificar as câmeras se quiserem. A atendente interveio. Acredito que ela esteja dizendo a verdade. Esse queijo está embrulhado e não tem marca. E não vendemos blocos assim. Karen, ficando sem argumentos, ainda tentou. Bem, se você ganhou de graça, deveria me dar. Sou mãe em tempo integral e mereço mais do que você. Após um silêncio, o gerente respondeu pedindo para Karen se acalmar ou sair. Karen, frustrada, murmurou algo sobre imigrantes e saiu. Agradeci ao gerente e à atendente e pedi desculpas pelo inconveniente. Próximo relato. Karen tenta tornar a vida da minha cunhada um inferno para conseguir uma casa. Então, esta história requer bastante contexto para ser compreendida. Por favor, seja paciente. Recentemente minha sogra faleceu, a irmã da minha esposa, Lucy, de 40 anos. Possui uma deficiência mental que a deixa com a maturidade e mentalidade de uma criança de cerca de 9 anos. Ela viveu com a mãe durante toda a sua vida e compreensivelmente ficou devastada com a perda. Devido à sua deficiência, Lucy recebe um benefício de assistência social do governo no valor de cerca de 800 dólares por mês. Lucy e sua mãe alugavam um apartamento com a soma de suas rendas. No entanto, com a perda da renda de sua mãe, Lucy não conseguiu mais arcar com o aluguel sozinha. Minha sogra e Lucy têm uma pequena cadela, uma chihuahua chamada Maria que está com elas desde que nasceu. Maria tem agora 12 anos. Lucy adora essa cachorrinha e é realmente a única lembrança viva que ela tem de sua mãe. Minha sogra cuidou de Lucy durante toda a sua vida, de modo que Lucy nunca precisou cozinhar, limpar, fazer compras, pagar contas, fazer um orçamento ou qualquer coisa do tipo. O falecimento da minha sogra não foi uma surpresa pois ela estava doente há algum tempo. Portanto, no último ano Lucy tem recebido serviços de um programa patrocinado pelo Estado para ajudá-la a aprender habilidades para a vida diária, como cozinhar e limpar. Este programa também oferece assistência habitacional, mas não era necessário até então. O funcionamento da assistência habitacional é o seguinte: o programa do Estado compra ou aluga moradias e coloca os beneficiários na casa, cobrando um aluguel bem reduzido com o programa de bem-estar social cobrindo a diferença. Após o falecimento da minha sogra, minha esposa se tornou a responsável legal de Lucy, permitindo-lhe tomar decisões financeiras e médicas por ela. Minha esposa conseguiu acomodar Lucy em uma moradia do programa por um custo de 500 dólares por mês, incluindo todas as utilidades, deixando 300 dólares para a internet. Não é o ideal, mas é viável. No entanto, Lucy não poderia ficar com a cadela. A razão para isso é uma mulher, que chamaremos de Karen. Na mesma moradia do programa onde Lucy reside, também vive Dottie. Dottie também tem uma deficiência. Ela não fala e anda com a ajuda de um andador, mas parece ser muito doce, não como sua mãe Karen. Dottie precisa de cuidados constantes de cuidadores. Lucy também tem cuidadores que vêm durante os dias da semana para ajudá-la. Maria ficou com uma das cuidadoras chamada Sofia até que se pudesse organizar uma situação em que ela e Lucy pudessem viver juntas. Bem, após esse contexto, vamos para a história. Quando minha esposa se encontrou com o representante do programa e com Karen para discutir a mudança de Lucy para casa, Karen informou a todos que cães não eram permitidos porque o proprietário não permitia. O proprietário a que ela se referia não era o programa, mas o dono da casa que o programa alugava. Minha esposa perguntou se poderia conversar diretamente com o proprietário e Karen disse:
Não, estou representando o proprietário. Você vai ter que confiar em mim. E a situação piora. Mesmo que Lucy esteja tecnicamente alugando do programa, Karen insistiu para que minha esposa assinasse um subarrendamento afirmando que estávamos alugando de Karen. O representante do programa disse para assinarmos e que estaria tudo bem. Minha suposição é que como Karen paga o programa, o documento não teria validade e o representante do programa simplesmente não queria ter o trabalho de confrontar Karen. Então minha esposa assinou. Karen também queria que Lucy pagasse os $500 mensais a ela e depois ela repassaria ao programa. Minha esposa manteve sua posição quanto a isso. De jeito nenhum confiaríamos o dinheiro de Lucy a esta pessoa. Após muita discussão, Karen finalmente concordou em nos deixar pagar o aluguel diretamente ao programa. Depois a conversa voltou para o cachorro. Minha esposa perguntou se havia alguma maneira de Maria morar com Lucy. Karen disse: Claro que não. Meu marido é alérgico a cães. Minha esposa retrucou: Então, se o seu marido viesse ver do Ti, ele teria um problema certo? Não, meu marido nunca vem a esta casa, mas eu venho sempre, e não posso levar pelos de cachorro para minha casa. Mais tarde, quando minha esposa e eu estávamos na casa para assinar o subarrendamento, Karen mencionou que tinha que sair para buscar o cachorro de sua outra filha. Como assim? Karen também tentou instalar câmeras de segurança na casa. As câmeras cobririam a sala de estar, a cozinha e a sala de jantar, basicamente todas as áreas comuns. Como Dottie não fala e não pode contar a Karen o que acontece com ela, Karen queria poder observar o que acontecia na casa a qualquer momento. Ninguém concordou com isso, nem Lucy, nem minha esposa, nem os cuidadores, nem o representante do programa. Alguns dos cuidadores de Dottie nos disseram que Karen havia solicitado isso em várias ocasiões. Ela não gostava de ser contrariada. Então Lucy se mudou sem o cachorro. Sofia levava quase todos os dias para sua casa para passar um tempo com Maria. Toda vez que Karen vinha à casa e Lucy estava lá, ela dizia a Lucy que ela deveria esquecer o cachorro porque nunca mais teria Maria novamente. Tudo relacionado a Karen começou a parecer suspeito. Com uma pesquisa em registros públicos, descobri que a proprietária da casa era uma mulher de 80 anos que herdou a casa de seus pais quando eles faleceram. Com a mesma pesquisa, descobri que Karen possuía 3 propriedades diferentes que ela alugava. Tive a impressão de que Karen estava tentando de alguma forma obter a casa da proprietária, mas nunca entendemos bem essa dinâmica. Depois de morar lá por 3 meses, minha esposa recebeu uma carta da proprietária da casa. Era um aviso de despejo. Aparentemente a proprietária decidiu vender a casa e Lucy tinha 30 dias para se mudar. A carta também afirmava que Karen decidiu não renovar o contrato. Minha esposa ligou para Karen e, pelo que parece, Karen recebeu uma carta semelhante da proprietária afirmando que Lucy decidiu não renovar o contrato. Não pude deixar de rir. Parece que seja lá o que Karen estava tentando fazer com a proprietária. Foi a proprietária quem levou a melhor. Algumas semanas depois, Lucy se mudou para outra casa do programa. Esta é mais cara, mas inclui internet pela qual Lucy não precisa mais pagar, então acabou compensando. Além disso, outro morador da casa tem um cachorro. Então, depois de garantir que Maria e o outro cachorro se davam bem, Lucy tem seu cachorro de volta. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora.